A paz de Deus com todos. Quero agradecer a todos que estão aqui no canal, pelos inscritos, novos inscritos. Eu fiz um quadro das mulheres virtuosas, que inclusive vou ainda continuar esse quadro. E nesse quadro de hoje vai ser as mulheres desastrosas da Bíblia. Muitos sabem que existiram mulheres, que foram sim conhecidas por seus nomes, por serem mulheres virtuosas, mas também tem as desastrosas, aquelas que fizeram muito mal aos povos, às famílias e a si mesmas. E hoje eu vou contar a história das filhas de Ló. Eu não vou pegar e ficar detalhando a história e nem compridando, porque o foco meu são as mulheres e o que elas fizeram ali, que foi uma ênfase, certo? E as filhas de Ló, elas foram crescendo em Sodoma, que era uma cidade onde a luxúria, a lascívia e o pecado se alastravam, porque o que eles se preocupavam era em gozar dos seus corpos, da sua carne, do pecado, enfim. E tendo Deus decretado e já mostrado a Abraão, que era irmão de Ló, que ele ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e todas aquelas cidades circunvizinhas ali também foram destruídas, não só essas duas cidades, mas todas aquelas cidades daquelas planícies, elas foram destruídas por causa do pecado, que era demais. E o pecado chegou a um limite quando Deus enviou 2 anjos na forma de homens comuns, e os varões daquela cidade queriam ter relações sexuais com aqueles anjos, e foi quando Ló, ele até chegou a falar que ele daria as filhas dele para aqueles homens, mas mesmo assim eles não quiseram, e os homens foram lá justamente para tirar a família de Ló. E quando estavam já saindo da cidade, Deus recomendou em obediência que ninguém olhasse para trás. Mas a esposa de Ló, por certo, o olhar para trás ali significa outras coisas, olhar para trás, voltar para pegar algum pertence, olhar de saudade do lugar, enfim. E por ela estar ali perto do Mar Morto, que ele é um mar de sal, devido às explosões, certamente, a gente deduz isso, que ela se transformou numa estátua de sal por olhar para trás, e Ló e suas filhas seguiram à frente. Conclusão: as duas foram viver com o pai, mas num determinado momento, uma delas teve uma ideia. E tipo assim, nós estamos sozinhas, não conhecemos varão, como se diz, não conhecemos homem nenhum, e agora vamos ficar aqui, nosso pai vai morrer, nós vamos morrer também, nós vamos ter descendência, nosso pai não vai ter descendência. Isso foi o que uma delas comentaram entre si, a mais velha falando para a mais nova. Mas, isso foi um conselho, e isso foi uma perspecção má. Por quê? Porque elas vieram de uma cidade onde o pecado era absoluto.
E aquilo que muitas das vezes o pai ensinou, que era sobre Deus, sobre as maravilhas, né, que Deus estava fazendo, elas não acataram. Mas elas saíram de Sodoma e Gomorra, elas saíram de uma cidade onde havia o pecado, mas o pecado não saíram da mente delas. Tanto que elas tiveram a coragem de cometer um incesto com o próprio pai, que foi, se não me engano, o primeiro incesto, né, da Bíblia. Então, o que elas fizeram? Elas embebedaram o pai, a primeira embebedou o pai, a ponto dele ficar completamente insano, que ele não viu nem deitar e nem levantar, tá? Assim está escrito. Embebedou bastante para que o pai cometesse esse incesto com ela, e depois incitou a mais nova também a fazê-lo da mesma maneira, e as duas ficaram grávidas do próprio pai, aonde conceberam filhos, que foi Amon e Moabe, né? Amon e Moabe, que foram, né, povos sem escrúpulos nenhum, povos que sacrificavam os seus filhos aos ídolos, povos que, quando em guerra, eles pegavam as mulheres israelitas, certo? Que estavam gestantes, e eles cortavam a barriga, sem misericórdia, sem nada. Tanto que desse povo não se ouviu mais falar, né? Embora que eu não vou entrar no pormenor cientificamente, porque a história é comprida, mas só no fato mesmo desse povo ser um povo ruim, de uma índole má, e onde que só teve duas pessoas que são citadas na Bíblia que saíram desse povo e que se arrependeram, né? Que uma foi Ruth, a Moabita, que foi ela concebeu a Obed, que Obed foi avô de Davi, né? E Orfa, só que Orfa voltou, né, para os campos de Moabe, e teve uma outra que foi mãe de um outro personagem bíblico, mas só. O restante foram todas um povo muito ruim, um povo muito mau, um povo sem escrúpulos, um povo completamente maléfico sobre a face da terra, cheio, voltados às feitiçarias, voltado a glutonarias, voltado a um sexo explícito, sem misericórdia, totalmente assim, devastador e avassalador, né? Então, essas duas mulheres, as filhas de Ló, foram mulheres desastrosas, inescrupulosas, né? Porque elas estavam com aquele sentimento de malícia dentro das suas mentes e dentro dos seus corações. Saíram de Sodoma e Gomorra, mas o espírito de Sodoma e Gomorra não saíram de dentro delas. Então, eu termino essa história, né, falando e alertando que esse espírito, ele habita ainda no meio de nós, né? Quantos pais estrupando as próprias filhas, pais matando seus próprios filhos, mães matando seus próprios filhos, jogando no lixo e achando tudo normal, né? Já se tem casos aí de mães, né, que casam com as próprias filhas e mães que casam com os próprios filhos. Então, o império da morte espiritual, o império da maldade, o império da malícia, o império da iniquidade, o iníquo,
aquele que é contra todas as coisas que trabalham para o bem da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Aleluia! Vamos nos alertar, vamos nos santificar, vamos nos ater às coisas que são do alto e não às coisas que são de baixo. Porque se nós não firmarmos as nossas mentes em Cristo, nas coisas boas que Ele deixou para nós, e se nós não firmarmos e sabermos que nós temos uma alma para dar conta diante de Deus, e acharmos que a nossa vida se finda aqui e acabou, o adversário toma nossa mente e daí são praticados esses absurdos que a gente está vendo e ouvindo todos os dias, em todos os minutos. Fica aqui esse alerta, fica aqui esse vídeo para que vocês reflitam a que ponto o ser humano chega de praticar a maldade, a malícia, a maledicência, a falsidade, o engano e a perversidade. Espero que todos reflitam nisso. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima.